Fala galera, excelente quinta-feira para todo mundo e como não ser uma excelente quinta-feira depois da vitória de ontem, 4-0 sobre o Juventude Fluminense que recuperou a segunda posição do Campeonato Brasileiro com o tropeço do Internacional. Infelizmente o Palmeiras não deu brecha mais uma vez, conseguiu vencer, apesar de tudo que aconteceu lá no Mineirão, os palmeirenses reclamando muito da arbitragem, que realmente foi meio bizarra por lá, meio não muito bizarra. Palmeiras, mesmo desfalcado, venceu mais uma. E é por isso sempre foi o favorito para conquistar esse título, continua na frente e torna a missão do Fluminense e de todos que estão ali tentando chegar de alguma forma ainda mais complicada. Mas é o que eu venho dizendo para vocês, é o que eu acredito, pelo menos. O Fluminense tem que pensar nele nesses últimos 10 jogos que terá aí pela frente e trabalhando jogo a jogo. Assim, a gente sempre soube que era quase impossível passar o Palmeiras justamente por essa regularidade que eles têm dentro da competição. Então é continuar trabalhando para apresentar o melhor rendimento possível, o melhor desempenho possível e, claro, a pontuação também. Terminar com o vice-campeonato será espetacular, como essa campanha ela já é espetacular, independente de qualquer coisa. O Fluminense vem fazendo um grande campeonato, ontem fez mais um grande jogo e eu vou falar neste vídeo agora sobre a entrevista coletiva do técnico Fernando Diniz, quando ele rasgou elogios para Felipe Melo, mais uma vez, aproveitou a boa atuação do Felipe Melo para falar sobre esse jogador e outras coisas também que eu queria, enfim, trazer aqui para vocês. Deixa o like aqui, se inscreva no canal, muito importante você estar inscrito aqui, se você já estiver, então ative as notificações para não perder nada do que acontece aqui no canal do Lessa e espalhe para geral aí, compartilhe com os amigos, em todos os grupos que você tem, vamos ajudar aqui no crescimento do canal do Lessa, eu conto muito com vocês. Galera, é o seguinte, ontem o Diniz aproveitou para falar mais uma vez sobre o Felipe Melo, que de fato fez um jogo muito bom, e por isso eu até falei no Twitter e falo aqui com vocês também. Eu não gosto de cravar rótulo em ninguém, eu não gosto de cravar rótulo também em jogador de futebol. As coisas mudam muito rápido. No futebol, então, é 10 vezes mais rápido. Hoje o que é ruim, amanhã é bom, a verdade de hoje é mentira de amanhã, e é assim, as coisas acontecem dessa maneira. A gente vinha criticando o Felipe Melo e a insistência no Felipe Melo porque nitidamente ele não estava conseguindo jogar fisicamente e nem tecnicamente. O Felipe Melo estava muito abaixo, parecia que estava praticando outro esporte. E negar isso é negar a realidade. E eu sempre falei, não é uma questão técnica apenas do jogador, porque capacidade técnica, a gente sabe que o Felipe Melo tem. Todo mundo sabe, né, que ele é acima da média aqui da maioria. Isso aí é um fato, só que ele não vinha conseguindo jogar por essa lesão, com as dores que ele tem lutado com essas dores, é um cara que visivelmente com 39 anos, ele não precisava passar pelo que ele passa, se ele quisesse já teria soltado o balde, é claro que tem um contrato de 2 anos, que conta muito aí, mas enfim, nesses momentos, nessas situações, eu tento ir além só tem dinheiro é mole, é milionário, tem contrato milionário. Mas, cara, não é fácil. Independentemente de qualquer coisa, não é fácil passar por esse processo que ele vem passando de muitas dores para nenhum jogador. Então, isso para mim é muito elogiável. Eu admiro muito o cara que, né, já tem a condição de vida, tem uma vida resolvida, o cara que é milionário e continua lutando para jogar o seu melhor futebol ou para voltar a atuar de uma maneira aceitável, que ele possa ter condições realmente de disputar em alto nível, de jogar em alto nível. E o Fernando Diniz falou mais uma vez sobre o Felipe Melo, rasgou elogios sobre a importância dele dentro de campo, elogiando o jogo que ele fez ontem, mas também fora de campo, falando que ele, inclusive, torna o time mais protagonista. Vamos assistir. Então, quando eu cheguei aqui, eu falei, o Felipe Melo, em determinado momento, quando eu saí do Fluminense em 2019, eu participei de um podcast lá do Kleber Machado, ele me perguntou qual jogador eu gostaria de ter no meu time, eu falei, o Felipe Melo, no universo de todos os jogadores. Para mim ele é um jogador especial, de outra prateleira, já sempre falei isso, e ele como pessoa de outra prateleira também, no sentido da determinação, da coragem de fazer as coisas, o que o cara trabalha para poder estar em condições de dar continuidade na carreira dele é uma coisa absurda. E eu estou acompanhando os treinamentos. Eu vejo não só a entrega dele, mas como a qualidade que ele tem nos treinos. Às vezes, o que acontece, nem no jogo do Corinthians, ele entrou e terminou, aí tomou 2 gols e ele fez um gol contra.
Se você tirar aquele finalzinho que saíram os gols, ele fez tudo aquilo que eu pedi de maneira exemplar como foi hoje. Mas às vezes o resultado do jogo macula, principalmente para quem está do lado de fora, macula muito a avaliação. Se você tivesse a oportunidade de fazer como eu tenho que fazer por conta do meu trabalho, que vocês veem o Fluminense, tem que falar rapidamente, a observação de vocês do que acontece é o factual, o que aconteceu no jogo, a minha não é. Mas se a gente for ver o que aconteceu no jogo do Corinthians, já tinha entrado muito bem, Felipe. Muito bem mesmo na parte dele. Ele fez o que ele fez hoje. Ele acertou praticamente todos os passes, o jogo estava difícil, ele deu mais saída, a gente estava ficando cada vez mais perto de empatar o jogo. E agora com a sequência de jogos, a gente tem que torcer para que agora na sequência, os cuidados que ele tem tido com o corpo dele, especificamente com o joelho, que esses cuidados ele continue melhorando o joelho, que a gente ganha um jogador de nível assim muito alto, e um cara que tem muito protagonismo, que dá muita personalidade pro time, então o Fluminense ganha muita coisa. Então a gente espera que ele consiga, pra gente é um privilégio ter o Felipe Melo aqui. Independente da avaliação que tem de fora, o que ele contribui jogando ou não é muita coisa. E ele tendo saúde, ele é um cara que joga muito futebol. Eu sempre achei, continuo achando, e eu espero que Deus o abençoe para que ele consiga ter uma vida, se não for tão longa, porque ele já está com 39 anos, mas que o tempo que ele for jogar, que ele tenha saúde, que ele tem muito para contribuir para o Fluminense e para o futebol brasileiro. Cara, de fato, assim, não dá para negar que o Felipe Melo tem uma personalidade muito forte, ele tem uma capacidade muito grande de influenciar os jogadores, acaba se tornando um exemplo justamente por esse processo de recuperação que ele está passando, né? E ele não desiste, ele segue em frente e continua batalhando. Então, assim, é um jogador que sempre teve sua importância, a gente sabe que tem essa importância, e o Diniz, ele passa um recado muito claro ao ter colocado o Felipe Melo em vários jogos que a gente não via sentido, e que realmente muitos não tinham sentido de entrar. O recado que o Diniz estava passando ele é que confia plenamente nele. E, mais uma vez, isso é reforçado. É um jogador de extrema confiança dele. Então, assim, se ele estiver em forma, vai jogar cada vez mais. Mas é claro que o Fluminense precisa de um Felipe Melo em forma. Aliás, contratou um jogador caro, deu 2 anos a ele de contrato, o que é bem discutível, para tê-lo em forma. Né? O Fluminense precisou do Felipe Melo contra o Corinthians em forma. Precisava dele. Era ele que tinha que ter jogado no lugar do André, mas ele não estava em forma, ele não tinha condições. E aí, deu no que deu. Enfim, a gente sabe o final daquela história. Então, assim, ele mostrou ontem que está melhor, que evoluiu, que cresceu. Se isso vai ser uma constante daqui em diante, a gente vai ter que aguardar para ver. Mas ele deu um sinal bem positivo ontem de que, de fato, ele parece estar neste momento com muito mais capacidade de jogar em alto nível e corresponder às expectativas, enfim, às exigências que a gente tem em relação a um jogador desse tamanho. Só para finalizar, o Diniz falou também sobre a diferença de treino e jogo, né? A gente viu o Martinelli fazer o grande jogo que fez ontem, um jogo espetacular, uma grande atuação do Martinelli, que está ganhando sequência, já tinha feito o segundo tempo contra o Flamengo bom, está ganhando sequência e está mostrando seu futebol. Então, assim, ainda mais esse esquema do Diniz, nesse estilo de jogo, que exige muito dos jogadores, é fundamental você ter sequência, né, no time. E muitos não tem porque o Fluminense tem um time definido titular, tem uma espinha dorsal, e é difícil mexer ali, porque precisa buscar o resultado a cada rodada, todos os jogos são decisivos, foi exatamente isso que o Diniz falou ontem, então fica difícil você arriscar, né, e dar uma sequência maior a outros jogadores, sendo que os titulares, em via de regra, estão jogando bem. Existe uma diferença de treinar e jogar, né? Então, assim, às vezes está fazendo no treino, e por isso que você escolhe para jogar, e no jogo acaba, às vezes, não tendo a mesma segurança. E conforme vai jogando, vai ganhando segurança e passa a ser um processo natural. Quando a gente tem jogo em cima de jogo, a gente não tem muito tempo para treinar. E os jogadores que acabam jogando junto, eles acabam criando uma conexão. Você vê assim, quando o Nonato saiu, agora nós estamos o Martinelli, já está, daqui a pouco a gente não vai estar mais falando do Nonato, talvez a gente não esteja mais falando agora. O problema quando o Nonato saiu, que foi muito em cima de jogos muito importantes e decisivos. Porque se tivesse um pouco mais de tempo, 10 dias para treinar, por exemplo, para preparar, a gente talvez não tivesse sentido tanto. Eu não tenho muito problema de trocar. Assim, é só a questão de às vezes ter um tempo, fazer adaptação, de jogar algumas partidas sequenciais. E tem outros jogadores aí que estão muito menos treinos.
O Natan é um que não tem problema de botar, porque ele tem entrado constantemente, ou fez algumas partidas de titular. O Marrone é um jogador que vai precisar de sequência. Só que a gente está num momento que a gente não tem... Todo jogo é decisivo, desde quando eu cheguei aqui. A gente não pode ir no brasileiro, se a gente quiser alguma coisa, todo jogo a gente praticamente tem que pontuar ou tem que ganhar. Aí eram os jogos da Copa do Brasil ou da Sul-Americana. Então a gente não tem aquele tempo, assim, vou botar aqui, eventualmente se não for tão bem, a gente consegue, vai 3, 4 jogos para o negócio clarear. Isso eu acho que para o ano que vem a gente vai ter um pouco mais de folga, essas coisas acontecerem de ter continuidade, e eu acho que vai ter menos problema ainda, embora eu não acho que seja um problema. O problema assim que tem é pontual de trocar e dar sequência de jogo. O jogador, quando o treino não é a mesma coisa que o jogo. O Matheus Martins, por exemplo, ele já vem no viés de queda há muito tempo. Ele não está conseguindo apresentar aquele futebol que o credenciou como titular. Então, será que não chegou a hora também do Diniz dar uma chance a outro jogador? Só que ele claramente segura isso o máximo possível para dar cada vez mais entrosamento e corpo à equipe titular. O problema é que quando o reserva entra, ele demora muito a entrar no ritmo. O Martinelli agora criou uma sequência devido à saída do Nonato, ele passa, a gente já vê uma desenvoltura maior dele. E isso vale para qualquer um. O David Duarte, a gente viu entrar ontem, jogador que tem pouca sequência, entra pouco no time. Você vê que ele errou alguns passes bobos, deu uma entrada que poderia ter sido expulso. É um cara que não tá sincronizado com o restante do time. Não tem uma troca ainda ali interessante. E essa troca, geralmente, ela vem com o tempo, vem com a sequência de jogos. Isso é muito importante, ainda mais num estilo de jogo, em conceitos que exigem dos jogadores muita movimentação o tempo inteiro, ocupação de espaço, a busca pela bola incessantemente. Então, assim, o cara que não está ali é difícil. Por isso que o jogador vem do banco, às vezes apresenta muito pouco, porque são poucos minutos em campo e poucos minutos para mostrar realmente que tem condições de ser titular. Ontem o Michel Araújo entrou bem, fez o gol, aproveitou a chance dele, mas o Marrone já não entrou. É um jogador que vem tendo muita dificuldade. Enfim, eu acho que a ausência de jogadores que vêm do banco com a capacidade de fazer, pelo menos próximo, perto daquilo que os titulares fazem, é um dos motivos também para que o Fluminense não esteja na final da Copa do Brasil, por exemplo. Claro que assim, a gente sabe que tem outros motivos, a gente sabe o que aconteceu lá, mas o que eu estou dizendo é que a campanha dentro do Campeonato Brasileiro já é espetacular. E se tivesse um time mais encorpado no banco também, um elenco mais forte, essa campanha poderia ser ainda melhor e talvez o Fluminense estivesse também na final da Copa do Brasil. Mas aí a gente está falando de si, né? A gente está falando de algo que não existe, tem que focar no que é real. E essa campanha, como eu disse no início do vídeo, é excelente, é espetacular. E eu acho que precisa ser muito valorizada. A gente não sabe o que vai acontecer até o final do campeonato, mas independentemente de qualquer coisa, o trabalho do Fernando Diniz já é espetacular com esse elenco que ele tem em mãos. Concorda, discorda? Deixa aqui seu comentário, é muito importante, seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito, conto com vocês e a gente volta ainda hoje com mais conteúdo aqui no canal do Leste. Tamo junto, galera, valeu!